Olá, colegas servidores. Hoje vamos tentar fazer uma explicação a respeito do plano de carreira. É uma matéria bem complexa, pessoal, porque trata diretamente da vida funcional dos colegas servidores. Como todos sabem, o nosso plano de carreira, o plano de carreira da prefeitura, do quadro geral, ele possui 12 níveis. 12 níveis, e cada nível corresponde a um cargo ou mais. E pelo nível é que se dá o padrão do salário do servidor. Você sabe que a lei que rege o plano de carreira é a Lei 3.800. Essa lei, ela é de 2007, ela já nasceu com problema. Por quê? Quando ela foi apresentada na Câmara de Vereadores, ela estabeleceu para o nível 1, né, o que a maioria pede hoje, que seja no mínimo um salário mínimo, o valor correspondente à classe A nível 1. Né. Lá naquela época foi apresentado o nível 1 partia do salário mínimo. Só que com o decorrer do tempo, o salário foi aumentando, e foi se defasando esses níveis. Mas o grande problema que a gente vê neste plano de carreira é que ele nasceu de que forma? O nível 1, e aí eu tenho aqui no vídeo, no monitor, o nível 1, hoje, ele está em R$ 974. A diferença do nível 1 para o nível 2 é 2,63%. Do 2 para o 3 é 2,82%. Do 3 para o 4, 2,99%. Do 4 para o 5, 3%. Do 5 para o 6, 5%. Ou seja, como vocês podem ver, a diferença entre um nível e outro é muito pequena. Então, quando foi criado lá o salário mínimo, digamos hoje o salário mínimo é 1.320 do nível 1, o nível 2 era 2 ponto alguma coisa por cento em cima, ia para 1.300, 1.400, 1.340, 1.380. Então a diferença de um para o outro não era muito, né? Continua não sendo muito, só que essa diferença ficou lá embaixo. Se vocês notarem, depois a gente vai passar isso aí no vídeo, do nível 6 para o nível 7, a diferença já sai de 5%, que era a diferença do último nível, para 29,99%. Então, a diferença do 5 para o 6 já é uma diferença muito grande. E do 6 para o 7 é 72%. Ou seja, o plano de carreira ele não é justo, porque ele vem, até o nível 6, ele vem um percentual baixo da diferença de um nível para o outro. Então, se há uma correção salarial, se dá 10% para o nível 1, para todos os níveis vão receber esse 10% um atrás do outro. No caso, como ocorre hoje, a diferença do nível 7 para os outros níveis é de mais de 80%. Então, se hoje o nível 1, para alcançar o salário mínimo, ele tem que receber 35,44% de reposição. Quando nós negociamos a reposição agora no início do ano, o prefeito deu 10%. Na época eu já calculei e até eu disse para o prefeito, para nós fazermos justiça, o senhor tem que dar mais do que 40% de reposição, para que o nível 1, que são os serviços gerais e os serventes, possam ter uma carreira pública com salário mínimo. Só que daí, se ele desse esses 40% de reposição, ele teria que dar 40% para todos os níveis, porque a lei é uma só. Por isso que a gente prega, não adianta nós analisarmos o plano de carreira, nós fazermos análise da Lei 3.800. Já houve um estudo pela Fundatec, né, sobre a Lei 3.800, apresentou lá esse estudo, eu não tomei conhecimento desse estudo, o sindicato não teve acesso,
E, posteriormente a isso, foi nomeada uma comissão de servidores para estudarem a Lei 3.800 e pedirem informações aos colegas, pedirem orientações e indicações do que o servidor achava que tinha que mudar. Nós temos o entendimento, o sindicato tem o entendimento que não adianta mudar este plano 3.800, a Lei 3.800. Não adianta mudar, não adianta alterar o artigo, porque, primeiro, não dá para o prefeito fazer uma alteração só no nível 1. Digamos, aumenta o salário do nível 1 para 1.300. O nível 2 tem que ser aumentado na mesma proporção. Por que só existe uma lei? Então a gente prega o quê? Que se revogue essa lei, que se façam duas leis, no mínimo duas leis. Uma lei para os servidores com ensino fundamental e ensino médio, que vai do nível 1 até o nível 6, todos esses níveis é só fundamental e médio, e depois uma outra lei com os níveis 7 em diante, que são níveis de capacitação técnica e científica, ou seja, quem tem conhecimento técnico é o contador, contabilista, técnico de informática, fiscal, e também os de ensino superior, que são os engenheiros, médicos e assim por diante. Separa os planos, que daí vai ocorrer o quê? O prefeito poderá dar reposições diferenciadas, como o governador do estado faz, como o presidente da república faz. Quando ele dá para a categoria dos fiscais da fazenda, dá 10%, categoria dos policiais civis, 20%, categoria dos professores, X%, categoria lá dos servidores gerais, tanto por cento. Ele pode dar diferenciado. Por quê? Porque são várias leis, são vários planos de carreira. Então é isso que a gente prega. Pessoal, de vez em quando aparece, a gente sabe, está no papel, os vereadores apresentam indicações pedindo para que se corrija, eles sabem da dificuldade dos colegas, então eles fazem essas indicações, pedem para que aumente o salário, pedem para que mude o plano. Só que isso já vem sendo discutido e apresentado pelo sindicato há muitos anos. Nós já encaminhamos, já entregamos uma minuta de reforma do plano. Nós entregamos o primeiro título da minuta é revogação da Lei 3.800, criação de uma lei do nível 1 até o nível 6, com ensino fundamental e médio, e a outra lei de ensino técnico e superior. Essa é a primeira proposta. Depois das propostas seguintes, a gente tenta adequar ao plano a cada realidade. Um exemplo, a dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva neste plano na Lei 3.800, só algumas categorias que têm direito. Outras categorias não podem ter dedicação exclusiva. Por que essa discriminação? E aí a gente usa como parâmetro o plano de carreira da Câmara de Vereadores, que tem um plano de carreira, e lá na Câmara de Vereadores todos os servidores de todos os níveis têm direito à dedicação exclusiva. E a dedicação exclusiva lá da Câmara é 100%. Na Prefeitura era 100%, modificou-se, se colocou 80%, por uma promessa de correção da implantação da produtividade, adicional de produtividade aos fiscais que trabalham, aos fiscais de trânsito, aos fiscais de postura, aos outros fiscais, e até hoje não foi implantado isso. Então, só que fazem anos já, desde 2007, que está essa promessa e até hoje não foi concluída. Então a gente pede para que todos os servidores tenham essa possibilidade, até porque hoje em dia não pode mais incorporar esse tipo de gratificação. Então não vai levar para a aposentadoria, não vai criar muito ônus ao RPPS. Outra situação, muito se discute do piso nacional dos professores, do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e do piso nacional dos enfermagem, dos profissionais de enfermagem. Por que eles têm piso e os outros não podem ter o piso? Por que os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias podem estar vinculados ao salário mínimo e os outros não podem? Simples, pessoal. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. A súmula vinculante 4 do STF é uma súmula vinculante. O que ela significa? Ela vincula todos os poderes. Ela vincula o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo no âmbito de todo o país, todo o Brasil. O que diz lá? Salvo nos casos previstos na Constituição.
O salário mínimo não pode ser usado como um indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. O que isso quer dizer? Salvo nos casos previstos na Constituição. E quais os casos que estão previstos na Constituição? O piso nacional dos agentes comunitários de saúde, que foi feito por uma emenda constitucional. Então, nesse sentido, pela emenda constitucional, criou-se o piso nacional dos professores. Uma outra emenda constitucional criou o piso nacional da enfermagem, e agora uma outra lei criou o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e vinculou o início deles, vinculou ao salário mínimo. Então, isso está na Constituição Federal. Então, nós não podemos vincular os níveis pelo salário mínimo. O que é vincular? É a cada vez que o salário aumenta o salário do servidor. Não pode. Isso é proibido, é inconstitucional. Tá, pessoal? Emenda 120 que deu o piso para os agentes comunitários de saúde. Então, eu falava dos vereadores. É muito válido os vereadores fazerem esse tipo de indicação. Só que a gente já teve lá na Câmara, a gente já conversou com os vereadores, já apresentou para eles como é a situação da Lei 3.800. Eles pedem, agora mesmo, essa semana, os vereadores pediram que haja um estudo, né? O estudo é esse, o estudo que nós pedimos é a revogação da lei. Mas, que estudo que tem que ser feito? Mas é tão simples fazer? Não é tão simples, pessoal. Por que não é tão simples? Porque hoje todos os níveis de 1 a 6 estão ganhando salário mínimo. Todos estão ganhando salário mínimo. Só que esse salário mínimo não é o salário que vai levar ele para a aposentadoria. O que leva ele para a aposentadoria é o salário básico. E aí que vem 970, 1.000, 1.028, 1.059, 1.091, 1.145, até o nível 6. É esse salário que vai levar para a aposentadoria. Mas ninguém pode ganhar salário mínimo, menos que o salário mínimo. Pois é, se tiver com esse salário, vai ganhar um salário mínimo. Então todos vão ganhar salário mínimo quando se aposentar. Então, e qual é a incidência? O que pode ocorrer se nós revogar essa lei e implantar o nível 1 no salário mínimo? Vai repercutir lá no aposentado. Porque a maioria dos aposentados tem a paridade, ou seja, tudo que mudar no salário do efetivo, muda do salário do aposentado. Um exemplo, para que o nível 1 alcance o salário mínimo hoje, precisa 35,44%. Digamos que tem um aposentado do nível 1 que ganhe lá R$ 1.700. R$ 1.700, com tudo que ele angariou na vida útil dele como servidor, a dedicação, horas extras incorporadas, triênios, adicionais de tempo, ele está recebendo hoje R$ 1.700. Automaticamente, no momento que nós mudarmos o nível 1 e concedermos lá 35%, ele vai ter 35% de reposição na sua aposentadoria, porque ele tem a paridade, ele tem direito a isso. Não podemos fazer uma lei dizendo, só vale para os daqui para diante. Não tem como, porque a Constituição Federal deu esse direito de respeitar a paridade. Então, o impacto vai haver. Vai haver aonde? No RPPS, porque todos os aposentados que estão lá hoje estão com uma folha de pagamento, digamos, de R$100 mil. Se der um aumento de salário de 35% de média, 36% de média, vai ter um impacto de 36% na folha. Só que aí, pessoal, vem uma contrapartida para o melhor. O que acontece? Se houver um incremento de salário nos níveis do que estão na ativa, quem está trabalhando, vai contribuir também para o RPPS com valores maiores. Porque hoje eles estão pagando sobre o salário mínimo. Se aumentar o salário, eles vão pagar sobre o aumento do salário. Então, uma coisa balanceia a outra. Só que isso tem que ser feito um estudo, tem que ser pego lá no RPPS quantos servidores do nível 1 estão aposentados e qual a média salarial deles. Quantos servidores do nível 2, quantos servidores, e assim por diante, e fazer um levantamento, qual é o impacto que vai causar uma recomposição salarial, com uma criação de 2 planos, uma recomposição salarial do nível 1 em diante até o nível 6, colocando eles assim, o primeiro nível, um salário mínimo, o segundo nível, um pouco acima e assim por diante. Qual é o impacto? Vai ser 20% na folha total, tirando a contribuição, tirando
a despesa do RPPS. Isso que a gente tem que ter na mão. O que a gente pede para o prefeito? Que ele faça essa análise, e aí com essa análise nós possamos sentar e aí sim discutir, pessoal. Então não adianta eu dizer, eu quero um aumento no salário mínimo, eu quero um aumento no nível 1, eu quero um aumento no nível 2. Não adianta isso. Sem ter esse impacto, ele não pode. Se ele der um aumento real do nível 1, ele vai estar ferindo a Constituição Federal, a questão da isonomia, todos estão na mesma lei. Se ele der 10% para um, é para todos. Se der 10%, se der 20%, é para todos. Se der 30%, é para todos. Por isso que sempre é dado num índice menor, nunca é dado um valor real. Por quê? Porque não alcança os níveis mais baixos. Tá, pessoal? Então, sobre o plano de carreira é isso. Nós pregamos, a nossa defesa é que se revogue o plano com um estudo do impacto orçamentário e financeiro na folha de pagamento e no RPPS. Na folha de pagamento, pouco vai ter um impacto nos servidores que estão na ativa. O impacto vai ser mínimo. Por que vai ser mínimo? Porque todos já recebem hoje o salário mínimo. Então, se eu vou dar um valor, um percentual, para alcançar o salário mínimo, qual impacto vai ter? Nenhum. Porque eu já estou pagando o salário mínimo. Então, não vai ter impacto nenhum para aqueles servidores que estão na ativa. E este é o momento de alterar o plano, porque muitos dos servidores que estão na ativa entraram agora, há pouco tempo. Os servidores antigos já se aposentaram, muitos já faltaram, né, já faleceram. Então, é esse impacto do RPPS que tem que ser feito. Pois então, pessoal, nesse percentual, se tiver só numa lei, o prefeito resolve dar 35% para corrigir o nível 1, corrigir o 2, o 3 e o 4, ele vai dar para o nível 1, 0. Não vai dar nada. Por quê? Ele deu 35,44%, só que o nível 1 vai continuar ganhando o mesmo valor que está no contra-cheque. E o nível 12, o nível 11, olha só o impacto que vai ocorrer. O nível 12 hoje, 9.400. Se ele der 35%, vai dar quase R$4.000 de aumento. Então, por isso que não pode, que o prefeito não consegue dar uma reposição para compensar os níveis menores. Então não adianta, quando um vereador fala, eu quero que aumente o nível 1 ou o nível 6, não adianta, vereador. Esse aumento não vai pegar, não vai dar. Por quê? Porque se der 10% para o nível 1, o nível 12 recebe R$940 de aumento. E 10% no nível 1 não dá nada de aumento. Porque para alcançar o salário mínimo é 35%. Então isso é jogar para a plateia, né? Jogar para a plateia. Isso que a gente não quer. A gente quer sentar, fazer uma coisa séria, discutir seriamente, estudar o plano como deve ser estudado, separar as duas camadas de níveis ali e, a partir daí, fazer um impacto orçamentário e financeiro do nível 1 ao 6, quanto que vai ter um impacto para nós corrigir e quanto que pode ser dado de reposição para os níveis outros superiores. Tá? É isso que a gente defende, pessoal. Hoje vamos ficar por aqui, tentando, né, esclarecer vocês, tirando as dúvidas de vocês. Tem muitas pessoas que acham, não pode ganhar menos que o salário mínimo, tem que pagar, é obrigado. Não, não é obrigado. Por quê? Porque já está sendo pago o salário mínimo. A Constituição diz que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, nenhum brasileiro pode ganhar menos. Mas isso não quer dizer que o salário lá da carreira não possa ser menos, como é o caso nosso aqui. Mas como o prefeito paga o salário mínimo, ele cumpre o que a Constituição obriga. Só que a gente não quer só isso, a gente quer uma carreira para o servidor. Nós queremos que depois de 35 anos de contribuição, de trabalho, o servidor do nível 1, ele possa se aposentar com um salário melhor, com 2, 3, 4 salários, como é em qualquer setor privado, né? Aqui no serviço público municipal, o servidor entra hoje ganhando salário mínimo e daqui a 35 anos ele vai sair ganhando o quê? O salário mínimo, infelizmente. Porque o básico dele é bem menos que o salário mínimo. Tá, pessoal? Pedir para vocês curtirem o canal, né? Dar um joinha, compartilhar com os colegas, inscrevam-se no canal e compartilhem com os colegas, porque muitas dessas dúvidas aqui as pessoas ficam falando, indo na conversa, indo em balelas, indo em promessas que não é a realidade. Com esta explicação, pode assistir e com essa explicação confrontar os nossos vereadores, confrontar o nosso prefeito. Quando nós estamos estudando, mas estudando o que, prefeito?
estudando o impacto orçamentário dos aposentados? É isso que estão fazendo? Estão estudando a revogação da lei e a criação de uma nova lei? Porque do jeito que está não dá para ser. Nós temos já conhecimento disso. E é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. Tá, pessoal? Espero ter sido claro, ter sido mais didático possível, para que vocês entendam que não adianta nós ir na promessa de ninguém. Eu vou aumentar o salário de vocês, eu vou alterar a lei 385. Não adianta. Agora, se alguém chegar, não, eu vou revogar a lei, eu vou criar 2 leis, eu vou fazer um impacto orçamentário e financeiro no RPPS e vou conseguir, poupando daqui e dali, vou dar justiça para os colegas. Aí sim, aí eu começo a acreditar, digo, opa, eles têm boas intenções, até porque sabe da nossa realidade. Quem não sabe da nossa realidade fica chutando, né? Fica tirando confete para ver se pega alguma premiação, e a gente sabe, ano que vem tem eleição e está na hora das promessas, tá, pessoal? Grande abraço a todos.